Para seguir nesse assunto e falar sobre essa operação no Rio de Janeiro, a gente vai receber aqui, Débora, no 360, o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e também jornalista e professor Bruno Paes Manso, já na tela conosco. Bruno, sempre um prazer te receber aqui na CNN, você que é uma das pessoas que mais estuda o crime organizado e essa dinâmica do enfrentamento às organizações criminosas no país. Chamou muito a atenção essa apreensão de uma arma de guerra no Complexo da Maré e agora, um modelo inclusive que foi usado na Segunda Guerra Mundial, pode derrubar aviões, sempre chama a atenção esse tipo de arsenal poderoso nas mãos do tráfico. Mas me chamou também a atenção o fato do governador Cláudio Castro, nessa entrevista ao Kleber Rodrigues, enfatizar o uso das câmeras corporais pelos agentes da Polícia Militar que atuaram nessa operação, pelas forças de segurança e cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essas incursões. Dá para dizer que há um cuidado maior, mesmo diante de um tráfico fortemente armado, com um modelo, um armamento tão pesado assim, é possível se fazer operações que sigam as regras e consigam ter os mesmos bons resultados ou até melhores resultados? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Yuri? Oi, Débora. Prazer meu estar com vocês aí, batendo esse papo. Eu acho que sim, Yuri. Mais do que tomando cuidado, eu acho que, de fato, comparado com o ano eleitoral de 2022, quando houve uma série de operações com mais de 60 mortos, e cada operação, às vezes, produzia 29, 30 mortes, essa, de alguma forma, teve um planejamento maior, tinha um foco, tinha um objetivo, eles tinham a pretensão de lidar com o problema de roubo de carros que vinha acontecendo na cidade e, segundo as informações levantadas, eles estavam sendo escondidos no Complexo da Maré por integrantes da quadrilha do 3º Comando Puro. Fazem essa incursão, tem um tiroteio, infelizmente um policial do BOP morreu, 2 pessoas na comunidade também morreram. Ao mesmo tempo, a gente viu o Rio de Janeiro parar, né, na manhã de ontem, com todas as vias principais do Rio, inclusive o acesso ao Galeão, interrompidas, gerando um caos na cidade, mas uma operação diferente das que vinham acontecendo nos anos anteriores, antes da reeleição do Cláudio Castro, né? Eu acho que inclusive, cuidado do governador para falar da ADPF, porque é uma medida que vem sendo criticada pela extrema-direita, mas que, no fundo, ela exige que o Ministério Público, que a polícia preste conta dos objetivos das operações, que não sejam operações aleatórias, que matem um monte de gente. No caso, essa, de fato, como o governador falou na entrevista, seguiu os procedimentos e permitiu que uma operação ocorresse, né? Mas, muitas vezes, os danos colaterais, né, os efeitos colaterais dessas operações acabam sendo piores, né? Às vezes até do que os resultados obtidos. A gente viu que o Rio de Janeiro passou ontem. Bruno, boa tarde para você. Prazer revê-lo depois de tantos anos, né? Nós trabalhamos juntos. Bruno, gostaria que você nos trouxesse sua análise sobre o que significa, né, essa apreensão de uma metralhadora usada em guerra, com capacidade de derrubar avião, uma arma dessa nas mãos do tráfico. Débora, um prazer falar com você também, te rever aqui. É uma arma a menos, né? Um fuzil a menos numa cidade onde as chefias e os comandos territoriais do tráfico das milícias são medidos pela quantidade de fuzil que cada chefe tem. Eu já conversei com algumas lideranças do tráfico que diziam ter 1000 fuzis em posse delas, né? E essa medição e essa comparação é o que determina o poder de fogo de cada território e de cada chefe de facção. 400, 500, 150, 50. Então, o Rio de Janeiro, a partir dos anos 90 e 2000, viveu essa corrida armamentista em que o poder era medido pela quantidade de armas. Então, essa .30 que foi retirada é uma a menos, mas provavelmente outra será comprada, ou no mercado ilegal que está aquecido e que não é difícil encontrar armas como essa. Faz parte da cena do Rio de Janeiro, né? O Bruno, outro rosto conhecido da sua parte vem se juntar a nós nessa entrevista, que é o nosso analista Pedro Venceslau.
Boa tarde, Bruno. Nós conversamos hoje mais cedo. Você estava me explicando um pouco, você está falando da cena criminal no Rio de Janeiro, sobre esse mosaico que é o Complexo da Maré, com as suas 16 comunidades. Queria que você explicasse para a gente como funcionam ali as facções, quais são as facções que atuam lá dentro e a relação delas com as milícias do Rio de Janeiro. A favela da Maré, o Complexo da Maré, né, as 16 comunidades da Maré, é um ponto muito importante politicamente do Rio de Janeiro, né? Tem um dos principais centros de cidadania e formação cultural do Rio, né? A Eliana Souza e Silva comanda um complexo cultural e de cidadania muito importante, de onde saiu e formam uma série de estudantes e a própria ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, a própria Marielle e uma série de outras lideranças são formadas lá. Ao mesmo tempo, é uma comunidade dividida em 3 facções, né? Tem 3 lideranças armadas lá, Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias. Então, por causa disso, viveu momentos de tensão, mas também você consegue, de alguma forma, mediar esse convívio, mas ela vive justamente esse drama. A Marielle, inclusive, tinha, durante um carnaval, um bloco de carnaval que ela chamava Se Bens e Que Dá, que era um bloco que ela cruzava as 3 partes da Maré, tanto de Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, como de milícias, para, de alguma forma, simbolizar a propriedade da população sobre o território, dividido em 3 grupos, em 3 tiranias armadas, que torna a vida dos moradores muito complicada, né? Ô Bruno, vocês estavam falando da importância do Complexo da Maré, eu estava dando uma gugada rápida aqui para relembrar, por exemplo, a música dos Paralamas, de 1986, já falava, né, Alagados já falava da favela da Maré, para ver como há muito tempo, se não me engano, foi um também dos pontos importantes ali do CIEPS, de Leonel Brizola, quando foi governador. Mas, Bruno, você mencionou a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, junto com o seu motorista Anderson Gomes. Queria aproveitar a sua presença para falar um pouco também desse caso, da expectativa de que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão em relação aos irmãos Brazão na semana que vem e como você tem acompanhado todas as notícias que vieram à tona em relação à delação premiada de Rony Lessa desde a sexta-feira da semana passada. Bom, são mais de 5 anos de expectativa, né? 6 anos de expectativa em torno do mandante do crime. Eu acho que o caso da Marielle, em diversos sentidos, foi um divisor de águas, porque destampou uma cena fluminense que era pouco conhecida. A partir das investigações da Marielle, a gente chegou a nomes como Rony Lessa, que é o autor do disparo e que era segurança de bicheiros, do próprio Adriano Magalhães da Nóbrega, que era um dos principais criminosos do Rio de Janeiro, que atuava não só com milícias, mas tinha parceria com o tráfico de drogas, com o jogo do bicho. A gente pôde compreender a conexão e a relevância do jogo do bicho no financiamento de assassinatos especializados, e muitos deles que tinham sido formados em batalhões especiais, como o BOP, era o caso do Adriano da Nóbrega e o próprio Rony Lessa, que tinha atuado no BOP. E tudo isso veio à tona, né, a partir dessas investigações. Faltava a gente compreender o papel do mandante do crime, né? A gente, de acordo com as apurações aí da Polícia Federal, chegou ao nome do Domingos e do Chiquinho Brazão, que atuam na área de grilagem, que é outra cena muito fundamental na atividade criminal do Rio de Janeiro. Esse comércio de imóveis e terrenos em áreas ilegais e informais. Eles ganhavam muito dinheiro com isso, e a Marielle, segundo não só a Marielle como o próprio PSOL, vinham atuando politicamente na Câmara dos Vereadores e na Assembleia Legislativa para atrapalhar esses negócios dos grileiros no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente está na expectativa das provas e de como é que isso vai ser recebido, porque, por enquanto, o fato de ter sido apenas a delação do Rony Lessa como responsável por incriminar o Domingos Brazão deixa a gente apreensivo em relação ao júri, né? Mas eu acho que é um capítulo importante da história que está sendo virado aí, e se tudo der certo, a gente vai ver punição.
Com certeza. Bruno, e você, sobre essa operação específica na Maré, a gente sabe que quando tem operações e que há mortes, então a gente teve morte de policial, né, morte de trabalhador e até quando tem morte de bandido também, costuma haver ali uma ressaca, uma nova reação, ou desde manifestações ou novos conflitos. Nessa situação específica, dá para avaliar o que pode vir a acontecer, se haverá reação? Olha, Débora, eu acho que é bom você tocar nesse assunto, porque a gente vai ter que prestar atenção. Tudo é muito imprevisível, né? A gente já tem dificuldade de analisar o passado, saber o que vai acontecer. A gente sempre corre o risco de escorregar na casca de banana. Mas é fato que uma das formas de proceder das polícias nos últimos anos tem sido a vingança, a partir do momento que um policial é morto. A gente vê aqui em São Paulo o caso da Operação Escudo e da Operação Verão. Depois que dois policiais foram mortos, na sequência, morreram morreram 74 pessoas em 2 operações na Baixada Santista, aqui em São Paulo, o que levou muitos a apelidarem de Operação Vingança. Isso a gente vê desde 2006, quando ocorreram os ataques do PCC, com mais de 50 mortes de policiais. Na semana seguinte, morreram mais de 500 pessoas. Como se a vingança e a morte ensinasse a respeitar a polícia. Virou uma prática não só em São Paulo e no Rio, como em outros estados brasileiros, principalmente depois do WhatsApp, que eles trocam informações e a polícia e a tropa fica muito excitada, e isso tem acontecido com uma certa frequência. A gente precisa prestar atenção, que tudo indica, né, que pode acontecer, e a gente não pode tolerar isso, né, porque as instituições elas não podem descambar e agir como criminosos, né? Então, é bem lembrado, a gente não sabe o que vai acontecer e espero que a polícia mantenha a cabeça no lugar. Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, da Universidade de São Paulo, também jornalista, professor universitário e uma das pessoas autor de livros, de diversos livros que estudam a criminalidade aqui no Brasil, um dos profundos conhecedores dessa dinâmica, nos ajudando a entender essa operação no Rio de Janeiro e o contexto de como o Brasil deve enfrentar dentro das leis essa chaga da violência e da criminalidade. Obrigado mais uma vez, Bruno Paes Manso. Obrigado também ao Pedro Venceslau por nos ajudar nessa entrevista. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, abraço.